Gravando em 3, 2, 1. Seja bem-vindo, estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast Lapidados no Processo. É um prazer ter você aqui. Hoje estamos falando de um assunto muito interessante e temos uma convidada muito especial. Ela também que é coautora do nosso livro Mulheres Diamantes, com um capítulo incrível que fala sobre família, onde o tema é o brilho da dracma, restaurando o propósito da família. E ela é uma pessoa muito especial que eu conheci, que é a Cristiane Oliveira. Isso mesmo. Cris, nós vamos chamar ela de Cris, que é um apelido, né, Cris? De uma forma carinhosa aí, posso chamar você, né, assim? Claro. E seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco. Sei que você vai transbordar muito de conhecimento através da sua história, através do seu processo. E eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Ô Dani, obrigado. Primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade também de poder participar desse livro que eu acredito que é incrível. Acredito também que nada acontece por acaso, né? Como você mesmo diz, é conexões. Eu creio que Deus, ele traz essas conexões, muitas vezes para nos empurrar, né, alguma coisa e já nos fazer crescer na vontade dele. Algum tempo atrás eu ouvi uma pessoa dizendo assim que Deus não une pessoas, ele une propósito. Exatamente. E eu acredito muito nisso, que Deus, ele nos uniu por um propósito. Exato. Logo que a gente se conheceu, depois veio o convite, e algo que Deus falou no meu coração, Cris, eu sempre comento isso com vocês lá no grupo, né, é que as pessoas que iam ser mais moldadas, mais lapidadas primeiramente, antes dos escritores, de quem vai poder ter a oportunidade de ler o livro, seriam nós que íamos escrever. E eu vejo cada uma de vocês compartilhando esse processo da escrita, né, de colocar ali, de transbordar todo o conhecimento, o quanto vocês estão sendo lapidados, moldados. Eu vejo você mesmo também o sentimento de gratidão, né, por tudo que Deus fez na sua vida. Sim. Por onde você olhar para trás a sua história e ver onde você está hoje, né? Exatamente. É nítido ver isso em você. Mas conta pra gente aqui, pro pessoal, né? Por que você escolheu esse título? O brilho da dracma, restaurando o propósito da família. Só pulou a apresentação, né? Não apresenta? Ah, sim, por favor, gente. Pode se apresentar, Cris. Então, Dani, eu sou a Cristiane, né? Podem me chamar de Cris. Na verdade, eu costumo dizer assim que eu sou filha de Deus legítima. Porque não sei se já contei a minha história, eu não tenho pai, o nome do meu pai no registro, essa pessoa para mim não existe, apesar de eu ter conhecido, e Deus foi tomando um lugar muito profundo no meu coração, aonde eu posso dizer com toda certeza que eu sou filha, não adotada, como a Bíblia muitas vezes relata, mas como filha legítima de Deus, amada de Deus, porque eu sinto esse cuidado de Deus sobre a minha vida. E realmente, como você disse, né? Se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, talvez eu não poderia dizer nem meu nome. Mas graças a Deus tenho esse nome, que eu também gosto, né? Pode me chamar de Cris. Eu sou casada com um marido muito abençoado também. Tenho 2 filhos que são uma bênção, já grandes, né? Crescidos aí. Temos o privilégio de a gente ser pastores na nossa igreja local, embora a gente não seja pastor, presidente, acima de nós a gente tem os nossos bispos, né? Nós servimos com outros pastores a igreja e um prazer mesmo para nós, uma honra poder servir a nossa igreja local e cuidar das ovelhas, né? Pastor tem que ter cheiro de ovelha e eu acredito que é esse nosso propósito, nosso chamado. Eu também sou formada em enfermagem academicamente, já estou cursando agora a minha 3ª pós-graduação, as 2 últimas na área da estética, onde eu tenho começado a empreender também nessa área. Que legal. Sempre tive um desejo no meu coração e tem um livro já começado, né, sobre um propósito, assim, que eu acredito que foi o marco onde Deus começou um chamado na minha vida. E agora esse privilégio de poder estar escrevendo esse capítulo, acredito que é um pontapé, assim, para me encorajar. Isso aí, Cris. Eu também tenho algumas canções que eu compus e eu já consegui agora registrar a primeira, então a primeira daqui a um dia pode ser que saia. Que legal. Eu creio que tudo isso é propósitos que Deus tem realmente, né? Para nos expressarmos quem realmente Ele deseja de nós e o que Ele quer fazer através da nossa vida.
Que legal, Cris. Aí já emendando, né, assim, com a sua apresentação, a pergunta que eu tinha feito antes. Por que você escolheu esse título, O Brilho da Dracma, Restaurando o Propósito das Famílias? Isso, Dani. Eu acredito assim que depois de todo o propósito que a gente passa, a gente consegue esquecer quem nós somos e olhar para quem nós queremos refletir. Eu quero refletir a imagem de Cristo. E eu olho a sociedade hoje, eu vejo que uma das áreas mais abaladas da sociedade é a família. O inimigo, eu acredito que ele se preparou muito bem para essa geração que viria, com o propósito realmente de anular a família, porque a família é propósito do sonho, do coração de Deus. E Satanás tem mudado essa rotina para que as famílias sejam desfeitas. Então, apesar de tudo na minha vida, hoje eu quero caminhar com propósito. Então, o brilho da dracma, a gente pode depois falar um pouquinho sobre isso, nesse capítulo descrito em Lucas, sobre o brilho dessa dracma, por que essa mulher procurou tão firmemente essa dracma dentro de casa, né? Então foi algo que realmente o Espírito Santo foi trazendo no meu coração, linkando com aquilo que a gente realmente acredita, e você colocou um título incrível, né? Lapidando histórias e deixando legado. Isso. Foi um dos motivos que eu falei para você, Dani, não tem como eu dizer não, não é? Porque é algo que eu carrego na minha essência, de não viver só para mim mesma, mas deixar um legado para que a próxima geração carregue esse legado a ponto de deixar para outra geração e assim sucessivamente até que Jesus volte. Eu sempre gosto de falar, né, assim, que o nosso propósito, às vezes, tem a ver com a nossa maior dor. Então, o problema não é o que fizeram com você, o problema é o que você vai fazer com isso. Exato. Você disse que foi abandonada, não teve a oportunidade de crescer com seu pai. Você conheceu, mas não teve aquela convivência, pelo que dá para ver, assim, ou você chegou a ter convivência com ele, seu pai. Dani, foi assim, de outra cidade até, então a minha família foi lá por 2 vezes, e por 2 vezes eu tive um encontro com ele, mas por conta do meu coração duro, eu não dirigi a ele uma só palavra, então não falei com ele. Tenho assim uma leve lembrança de quem seja, mas hoje, entendendo esse propósito, o que eu acredito, assim, se eu pudesse voltar o tempo e olhar as pessoas com a perspectiva dos olhos de Deus, eu ia ver que não tinha motivo nenhum de feridas dentro de mim. Porque as pessoas, quando não conhecem Jesus, elas tendem a fazer as coisas erradas, sabe? E eu tenho relatos de parentes na cidade que falam, inclusivamente assim, que ele morreu, faleceu já tem um tempo, tá? E até amargurado com a situação que aconteceu. Então também eu sinto muito por essa situação, porque se eu tivesse conhecido antes Jesus e tivesse a chance de me conectar e trazer salvação na vida dele, eu também acredito que seria muito da vontade de Deus. Só que por outro lado, eu penso que várias vezes eu já tentei futucar a história e voltar atrás, saber de onde eu vim, e eu percebo que Deus não me permite. Como se realmente eu tivesse assumido essa paternidade de Deus e Deus tem ciúmes de mim. Eu acredito que essa é a frase, viu? Eu sempre costumo dizer, Cris, que Deus, ele nunca vai mostrar nada a nós sem que nós estejamos preparados também. Às vezes não vai fazer sentido, não é, como você disse, o que ele quer ali pra gente. Mas se é algo que tem a trabalhar, ele vai trazer a oportunidade, né? Às vezes de você ir lá. Mas se não, aí você tem que, como você disse, poxa, até aqui eu pude fazer desse jeito, é assim que Deus quis, mas que nem você falou, você quis ir também, algumas vezes você quis futucar. Então, se não teve oportunidade, uma abertura, vida que segue, né? É isso mesmo. Eu acredito que é a direção de Deus mesmo. Cris, comenta um pouco mais sobre essa parte aí da mulher, né, da dracma perdida. Por que você escolheu? Você se identificou com essa mulher em algum ponto? Isso foi um processo que você viveu? Ou apenas algo que você estudou ali, que você vê trouxe ali olhando para as famílias de hoje, como você diz? Não, Dani, tem algo a ver comigo também, né? Porque assim, eu sou casada com Samuel, ele é filho de pastores.
E eu me converti aos 15 anos, casei aos 18 anos. Nossa. Então eu era muito nova na fé, não tinha essa conexão tão firmemente enraizada em Deus. A alma ainda estava em transformação. Exatamente. Aí eu tive que passar por esse processo. E eu vejo assim de duas maneiras. Primeiro, que ele teve que ter muita coragem de casar comigo, porque sem conhecer Deus poderia ter arruinado o casamento, como poderia ter feito realmente sem buscar em Deus. Mas a partir do momento que eu realmente quis me encaixar e deixei que Deus fosse transformando a minha vida, não é fácil também, Dani. A gente tem que se negar a si mesmo, não é de uma hora para outra. Deus não mostra pra gente tudo de uma vez, isso vem aos poucos, para que a gente possa realmente ir aceitando essa vontade de Deus. E eu creio assim, que Deus me deu a graça de permanecer com a minha família. Mesmo tantas vezes, talvez tendo vontade de ir embora, de abandonar tudo, mas Deus me deu a graça de sempre escolher ficar. E ficar em amor, ficar em lealdade, ficar realmente em companheirismo e poder dizer hoje com toda clareza, assim, eu vou fazer 28 anos de casada agora em outubro, eu acredito que foi a melhor escolha que eu fiz, porque eu realmente amo de verdade, não só o meu marido, mas a minha casa, os meus filhos. Cris, é muito interessante isso que você falou, porque hoje o que eu vejo nos relacionamentos atuais, principalmente, é que as pessoas, elas não querem escolher permanecer. E eu falo muitas vezes de relacionamentos dentro da igreja. Eu vejo que às vezes as pessoas já casam com uma visão. Se não der certo, eu separo. E no casamento, a gente vai ter obstáculos, né, Cris? Como você falou, você teve vontade de desistir, de ir embora várias vezes. Mas hoje, você olhando para trás, você fala assim, valeu a pena não ter desistido. Exatamente. Mas lá atrás, era essa visão que você tinha? Provavelmente não, né? Tipo, provavelmente você não via uma saída ali para você querer ir embora, para você desistir. Mas você escolheu permanecer, mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo sem saber qual seria o resultado. E a gente vê uma geração imediatista, e eu quero que você entre aqui num ponto que você fala do tempo da unção e o tempo da espera, né? E as pessoas, elas querem tudo de imediato, uma transformação no outro de imediato, elas querem que o outro seja como elas querem de imediato. E não é fácil, é um processo e nem sempre o outro vai ser do seu jeito, do jeito que você quer. Você percebe que às vezes você queria que o Samuel ali fosse do seu jeito, se moldasse do jeito que você queria, e você percebia que às vezes Deus estava lapidando você para se encaixarem os dois, que se você não tivesse ele ao seu lado, será que você teria passado por toda essa transformação, esse processo de cura? Será que você estaria onde está hoje se não fosse ele também te ajudando ali, te auxiliando? O que você acha sobre isso? Dani, isso é muito profundo até, né? E eu descobri algo que eu penso que é fantástico. E cheguei nessa conclusão que eu acho que é o ponto principal por onde eu pude começar a avançar. Que ninguém muda ninguém. Uau! Ninguém pode mudar exatamente nada de ninguém. A gente só pode mudar a nós mesmos. E eu vejo ainda assim, às vezes as pessoas acham que eu sou maluca, sabe? Porque a gente olha no espelho e não consegue ver de verdade quem nós somos. Eu posso olhar você e ver você com os meus olhos, mas eu não posso me ver. Eu só vejo isso através de um espelho. Eu acho que justamente porque a gente reflete essa glória, sabe? Essa imagem, essa semelhança de Deus. E eu coloquei assim no livro que nós vivemos uma geração imediatista. Exato. Que apaga a chama da espera. Porque independente de muitas pessoas não crerem, a terra foi feita por uma pessoa, ela tem um nome. E essa pessoa é Deus, criador de todas as coisas. E ele prometeu que vai voltar. E essa geração imediatista, como você falou, é assim, quero fazer agora, porque se não for agora eu não quero mais. Eu tô na área da estética e vejo as pessoas que é foto antes e depois, como eu mudei, como eu fui transformada. Resultado imediato. E esse resultado imediato, ele gera nas pessoas, em qualquer um de nós, se a gente não tomar cuidado, a ansiedade.
Imagina o casamento, né, Cris? Exatamente. E a gente, quando a gente desenvolve ansiedade, a gente não tem paciência de esperar. E eu digo assim, apaga a chama da espera. Porque se a gente dizer hoje para as pessoas e sair anunciando que Jesus vai voltar, as pessoas vão dizer, eu ouço essa história desde que eu sou criança. Os meus avós morreram dizendo essa palavra e isso não acontece. Isso apaga a fé. A gente não pode deixar de acreditar, mas a gente olhar para essa sociedade que quer as coisas tão rápido, a gente não pode deixar de acreditar realmente que Jesus vai voltar. E esse tempo entre o tempo da unção, né, e o tempo de esperar, é isso que você perguntou, não Sim. foi? Eu acredito assim que todos nós somos escolhidos em Deus. E cada um de nós, independente de quem somos, se conhecemos ou não ainda Jesus, temos uma unção derramada sobre ele, primeiro para a salvação. E Deus deseja realmente nos ungir como filhos, como separados, como guiados por ele, para que ele possa se revelar. Ninguém pode falar simplesmente de Jesus se a pessoa realmente não sentir quem é Jesus. Eu costumo dizer muito isso para a igreja. Nós temos que entender que Jesus cuida, mas na minha experiência, para que todo o sentido da Bíblia também faça sentido, me incluindo nela. E muitas vezes a gente vai para a igreja e a gente quer aquilo imediatamente, né? Eu aceitei Jesus e a partir de agora, Deus que vai tirar de mim a vontade de fazer as coisas erradas, a vontade de pecar, a vontade de continuar do jeito que eu vivia, e não espera esse tempo, esse processo pelo qual Deus vai trazendo pouco aos poucos, eu acredito assim, de acordo com o que a gente aguenta também. Exato. Não é? Mas é preciso esperar. Até uso aquele versículo que a Bíblia fala assim, que aqueles que esperam no Senhor, né? Eles renovam as suas forças, voam como águia e não se cansam. Então a gente se cansa quando a gente olha as circunstâncias, quando a gente olha o que eu posso fazer que é tão pequeno. Mas se a gente confiar em Deus, esperar em Deus, ele transcende o tempo, ele transcende as estações e ele faz aquele que ele tem propósito de fazer quando a gente espera. Exato. Cris, é interessante isso, né? Porque as pessoas, elas vão para a igreja, tudo fala assim, agora eu vou ter uma vida nova. E realmente você é uma nova criatura. Exatamente. Mas o processo de transformação da alma é contínuo. E a pessoa acha ali, poxa, porque eu aceitei Jesus, agora não tem mais ferida, não tem mais bagagem, tudo. Não, você continua ali. É claro que nem você falou, aos poucos Deus vai transformando, vai te mostrando o que precisa ser transformado, o que você precisa deixar no caminho. Eu vejo assim, que até hoje eu tô nesse processo, Cris. Até porque eu entendi que, às vezes eu ficava, quanto que eu vou estar pronta? Quanto que o processo vai acabar? E uma vez a pessoa falou assim, Dani, o processo ele não acaba, ele muda de fase. Mas a gente vai ser em constante processo. E eu falei assim, nossa, faz sentido. E algo que eu aprendi também é que, enquanto vai fôlego de vida, nós precisamos de cura. E eu creio que isso traz uma dependência de Deus. Exato. Porque se nós já fôssemos transformados de uma vez, não fôssemos ser em constante busca de cura, será que teríamos essa questão de sempre estar buscando a Deus, sempre estar ali na dependência dele? Às vezes não. Então eu creio que aos poucos, porque você imagina também Deus chegar e mostrar tudo, querer transformar tudo de uma vez, como você diz. Será que nós aguentaríamos? Às vezes não. Eu creio que às vezes não, com certeza não. Porque até hoje, às vezes Deus vai trazendo, vai trabalhando, vai mexendo. E às vezes dói, o processo dói, o tempo de espera dói, né, Cris? Eu passei por um processo que durou em torno de 1 ano. E eu queria, assim, respostas imediatas. Eu não tinha respostas imediatas. E doía muito. Era dolorido, dava aquela ansiedade, porque eu já queria a resposta, eu queria do meu jeito. E não foi assim. Mas o Senhor me lapidou, o Senhor transformou a minha vida através daquele tempo de espera, aquele tempo ali onde Ele me moldou, me transformou, usou isso para me moldar. E Ele quer fazer com cada um de nós. Mas é como você disse, será que a pessoa está disposta a passar pelo tempo da espera, pelo processo, aguentar firme, ali ser moldado? Sim. Né? Nem sempre as pessoas querem isso. É verdade. Cris,
Entrando sobre a passagem da dracma perdida aí, comente um pouco mais sobre ela. Você acha que hoje você trouxe essa passagem em relação às famílias, né? Que a mulher, ela perdeu a dracma dentro de casa. E qual é a relação que você traz com isso para as famílias também? Sim, Dani, até pegando um gancho no que você falou agora sobre esperar é difícil, né? Você falou 1 ano. Eu posso dizer que eu esperei mais de 25 anos. Mas eu falo assim que foi um dos processos Sim. que eu vivi, que foi muito dolorido. Mas tem coisas que eu vejo assim, pessoas que 12 anos, que nem você falou, quantos? 25? Mais de 25. Olha, então eu cada digo um assim, vai ter o seu tempo. no processo de realmente chegar num patamar onde você entender seu propósito. Uau. Claro que lutas, é o que você falou, né? Dificuldade, Sempre vai a gente ter. sempre vai ter. Até que Jesus venha, a gente vai continuar lutando, né? Para seguir aquilo que realmente a gente tem como direção de Deus. Sim. E sobre a dracma, eu vejo que é uma passagem muito incrível, né? Tá lá no livro de Lucas. E o próprio Jesus que contou essa história. Eu vejo que é tempo da gente agora, até como igreja, colocar os nossos olhos em Jesus. Porque tantas vezes a gente olha a Bíblia de ponta a ponta e quantas vezes parece que não faz sentido, né? Mas olhando para a vida de Jesus e realmente cada palavra que ele falou, que mostra um caminho de vida, sabe? De resgate, que foi isso que ele veio fazer, de ressurreição. Ele deixou todos esses passos ao ressuscitar Lázaro e ao ressuscitar também no 3º dia, nos dando essa esperança. Então, eu creio que é por meio da fé. Mas a história que ele conta da dracma é que a mulher perdeu uma dracma. A dracma era considerada aí uma moeda valiosa de um dia de trabalho. E ela começa a acender a luz da sua casa e procurar e a varrer a casa inteira até que ela acha. E a Bíblia fala que quando ela acha essa dracma, ela fica tão feliz que ela chama as amigas, vem se alegrar comigo porque eu achei a minha dracma perdida. Eu acredito que Deus não ia colocar um valor tão profundo assim em algo material, numa moeda de ouro, por exemplo, como se isso tivesse total valor. Eu acredito que a dracma perdida é simplesmente uma pessoa dentro de casa. Uau. Então, às vezes, a gente não nasce sabendo ser mãe, não é verdade? A gente não sabe como é ser filho. É no caminho, na caminhada que a gente vai descobrindo esses valores. Infelizmente, nesses valores familiares, toda família passa por isso. Que um é agradado mais do que o outro, um sente mais do que o outro. E a gente vê dentro de toda a família uma pessoa que fica mais para trás. Única, né? Somos únicos. Exatamente. E eu vejo assim que a mulher tem um papel fundamental dentro de casa. Não é à toa que o homem mais sábio do mundo, Salomão, ele escreveu seu último capítulo baseado numa mulher sábia, numa mulher virtuosa. E a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E eu vejo muitas pessoas relatando até, né, quando a gente vai receber relatos assim de pessoas que passaram por sofrimento, a maior dor que as pessoas têm é porque diz assim, não é possível que a minha mãe não viu eu passando por isso, não é possível que a minha mãe não enxergou. E verdadeiramente, às vezes como mãe a gente não enxerga. Eu creio então assim que na palavra de Deus, né, é a única forma da gente recuperar uma casa bem estruturada é seguindo esse conselho de Jesus. Primeiro, acendendo a luz. A Bíblia fala que a luz é Jesus. Uau. Quando Jesus vem brilhar dentro da casa, ele traz luz na escuridão que a gente vivia ali no nosso cotidiano. E eu ainda digo com mais profundidade, Dani, todos os dias nós temos que acender a luz de Jesus dentro da nossa casa. E pedir para ele, Senhor, revela onde está errado, onde tem gerado uma semente, alguma coisinha que possa crescer e causar dano. Muitas vezes amargura, rancor, que vai depois repercutir em algo muito pior. E quando eu falo assim ainda da luz, você vai enxergar na luz a sujeira, né? Vai enxergar aquilo que está sujo. Você pergunta, o que eu faço com isso? É por isso que eu acredito que no texto também Jesus usa a figura da vassoura, né? Não simplesmente acende a luz, mas ela pega a vassoura e varre a casa. Uau. E eu acredito que essa é a ação do Espírito Santo em nós.
A ação do Espírito Santo dentro de nós, ela nos possibilita a varrer a casa e jogar fora a sujeira e ter um novo começo, sabe? Eu acho que todo dia é dia de recomeçar. Uau. Todos os dias. A semana começa no domingo, daqui a pouco termina no sábado e começa um domingo novamente. O tempo, ele recomeça sempre. E não sei se você percebeu, mas esse ano tem voado, né? Cada vez mais, Cada né? vez mais. Faltam apenas 4 meses para findar o ano e a gente percebe essa correria que tem se desenrolado no decorrer do tempo. Então é tempo da gente se adequar e realmente olhar para onde tem valor, que é a nossa casa, a nossa família. Porque Jesus falou assim, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Uau. E a gente pode pensar ainda mais fundo, o que adianta eu fazer o meu ministério fora de casa, ganhar multidões, ser bem-sucedida em tudo que eu faça e deixar a minha família para trás, sem andar nos caminhos e na verdade do propósito do Pai. Eu posso dizer isso hoje com muita clareza, porque eu enxergo isso dentro da minha casa, sabe? Os meus filhos são uma bênção, meu marido também é pastor na igreja, então tem uma palavra que edifica, a gente pode se reunir em família e conversar sobre aquilo que está errado, mostrar o caminho que é certo. Os nossos 2 filhos atuam dentro da igreja também, é uma bênção. Tem um diálogo dentro de casa. Tem um diálogo dentro de casa, onde a gente pode trazer como referência a Bíblia. A palavra de Deus, que eu creio que se a gente crê, a Bíblia tem a resposta para todos os nossos questionamentos. Exato. Cris, você tem algo muito forte em você também, é nítido ver isso, sobre a identidade, né? E eu gostaria de saber de você, assim, você fala sobre muito essa questão da paternidade, como foi importante para você entender que você era filha amada, legítima de Deus. Então, você não teve, assim, um pai presente. Você percebe que com essa falta do seu pai, isso afetou seu casamento, seus relacionamentos? E de que forma que você vê que isso afetou? Dani, relativamente sim, mas propositalmente eu acredito que não. Eu fui criada dentro da casa da minha avó, com a minha mãe solteira e mais 4 tios homens. Então você teve uma referência de homem Tive. Eu nunca fui abusada dentro de casa, eu sempre tive uma referência realmente com os meus tios ali, sabe? Ao contrário, você foi cuidada. Fui cuidada, exatamente, cuidada. A ponto até de um brigar e o outro se doer, sabe? Então fui muito mimada sempre, filha única. E eu vim carregando essa identidade mais ferida, no sentido de dizer assim, parece que não estava completa a minha identidade. Tinha uma lacuna, porque você olha as crianças na escola e elas têm pai, elas têm mãe, elas vivem dentro de um contexto muito certo. Eu vivia com a minha avó, com os meus tios, a gente ia fazer lembrancinha dos dias dos pais. E eu fazia porque tinha que valer nota. Mas a minha cabeça, criança, ainda ficava pensando, o que eu vou fazer com isso? Eu não tinha para quem entregar, sabe? E eu vejo assim, eu me converti com 15 anos de idade. E eu só me converti com essa idade porque foi um patamar que eu tomei uma decisão radical na minha vida. E eu saí de casa. Eu saí da casa da minha avó com 15 anos de idade. Nossa. Minha mãe já tinha saído, já estava com o companheiro dela, na casa dela. E eu passei por uma situação que eu falei, eu não vou mais viver isso. E eu saí de casa. Não sei de onde eu tirei força, mas acredito que propósito com 15 de Deus, anos. com 15 anos. Eu saí de casa e fui morar com minha mãe. Falei, pra lá eu não volto. E aí minha mãe me acolheu. Depois disso, um tio meu me acolheu para eu voltar a estudar mais perto da escola onde eu estava. E acabei passando esses últimos 3 anos na casa dos meus tios, que me acolheram muito. Fizeram papel de pai e mãe na minha vida mesmo, sabe? Sou muito grata pela vida deles. Só que quando a gente casa, eu acredito que vem tudo à tona, porque agora você não tem mais a família, a casa é sua, né? Eu falo que o casamento revela quem a gente realmente é, né? Ontem nós estávamos no evento de mulheres e eu falei sobre isso, né? Eu falei assim, quando eu casei, eu tinha comportamentos, atitudes que eu mesma às vezes olhava para mim e falava, meu Deus, é eu mesmo que estou fazendo isso? Então eu falo que revela realmente. Hoje, a pessoa que mais me conhece é o meu esposo, até pelo olhar. Eu creio que seu marido também, assim, você se olhar para ele, você sabe, tipo, o que está acontecendo,
Por que ele tá tendo aquele comportamento, aquele olhar, que ele se tá querendo ir embora, né, Cris? No olhar você já consegue identificar. Então o casamento revela realmente quem a gente é. Exatamente. Foi dentro do casamento que eu comecei. Eu tinha me convertido há pouco tempo, né? Então estava dentro da igreja e tive o meu filho logo em seguida. Então foi muito recente poder lidar com a casa, com o filho, ser mãe. Isso vai desigualando a gente de tudo quando você percebe que parece que você não vai dar conta disso, né? E parece que você não vai conseguir. E eu tinha, Dani, o coração muito duro. Eu acho que justamente pelo fato de eu não ter tido essa paternidade. Então eu percebi que meu coração era endurecido. Então se as pessoas não quisessem falar comigo, brigassem com alguém, tá tudo certo. Não fazia diferença para você. Não fazia diferença, simplesmente não olhava para as pessoas. As pessoas falavam, não acredito que você era assim, você é tão vazio. Imagina isso no casamento, né, Cris? Exatamente. Então eu ficava dias sem falar com ele, Dani. Meu Deus. Ficava dias sem falar com ele, ignorando. Respondia só o necessário e ficava chateada. E quem não fica chateada, né? As coisas acontecem toda hora, a gente tem que aprender a relevar essas coisas. E eu ficava chateada e acabava que não falava e que fazia essa greve de silêncio. O que foi um marco na minha vida, que eu até te falei que eu passei por isso, foi que a igreja que a gente... Depois nós saímos de uma determinada igreja e fomos para outra, bem recente no casamento. A igreja era em células. E a líder da célula, ela me convidou para um encontro só de mulheres, que ia acontecer em Rio Claro. E eu falei para ela, não, eu não posso ir. Meu bebê tem 7 meses, como é que eu vou deixar ele? Não tem como. E a condição financeira também era bem precária, porque só ele trabalhava. Tinha acabado de construir a casa, eu muito jovem. Com bebê, nunca tinha trabalhado. E eu falei para ela, não. E quando eu cheguei em casa, eu falei para ele que ela tinha me feito um convite. Eu acho que ele não aguentava mais viver comigo. Meu Deus do céu, essa mulher precisa ele falou assim, essa é uma oportunidade. É uma oportunidade, um homem visionário. Ele falou, não posso perder essa oportunidade. Exatamente. Então ele me encorajou, ele falou, não, você vai, vamos dar um jeito, pode dizer para ela que você vai, eu vou ficar com o bebê. E eu fui para esse encontro. E já no ônibus ali, sabe, essa minha amiga começou a me perguntar sobre pai, porque as pessoas me perguntavam sobre pai, Dani, inclusive meu marido, e eu não falava. Você não gostava que... Não tocava. Era uma ferida que, tipo, deixa quieto aí. Deixa quieto aqui, não tem por que eu ficar explicando isso pra ninguém. E aí meu marido perguntou, e seu pai? Eu falei, a gente pode falar de qualquer coisa dentro do casamento. Nossa, mas você Cris, não toca nunca mais nessa palavra. Ninguém falava comigo sobre paternidade. E ela no ônibus veio me falar do meu pai. Aí eu falei para ela, desculpa, eu não falo sobre esse assunto. Ela falou, mas você já parou para pensar que as pessoas sem Cristo, elas fazem coisas erradas? E que se seu pai tivesse a oportunidade de ter conhecido Jesus, talvez ele não agiria dessa forma? Meu Deus. E eu fui com aquele pensamento, não falei nada, mas eu fiquei com aquele pensamento. E cheguei lá no encontro, foi palavra atrás de palavra, atrás de palavra, atrás de palavra, que Deus foi me moldando. E Dani, eu assistia muita novela. Eu vim de uma igreja que não ligava, não tinha tanta doutrina, e eu era super noveleira. E o que acontece? Das novelas você reflete, ela pinta ali, né, um príncipe encantado, que na verdade ele não existe. E você quer ver isso dentro do seu casamento, e parece que você vai se frustrando com aquilo que você teve, né? Porque pra você se torna ali um mundo real, mas você não vive aquele mundo, né? Você não vive aquele mundo real, com criança chorando, Exato. com casa bagunçada. É totalmente diferente o mundo real mesmo, com né? O trabalho, a correria, então... É muito difícil. E nesse encontro eu percebi que tinha algo errado dentro de mim. A primeira coisa errada que eu identifiquei dentro de mim foi o meu coração. Nossa. O meu coração endurecido, petrificado, de não conseguir ver valor na vida de ninguém assim, pra mim agregar, quer falar, fala, não quer, não fala. Você entendeu? E eu naquele dia, eu fiz um pedido pra Deus. Chegou um dos últimos dias que as meninas, elas eram da Argentina. Elas falavam por intérprete, a gente não entendia o que elas falavam. E as meninas, que como eram crentes já antigas, elas conheciam as preleitoras. E elas ficavam dizendo assim, entre uma e outra, eu quero que aquela fulana, e dizia o nome, ore por mim, eu quero que aquela cicrana. Em um estádio enorme, assim, dentro da escola foi, sabe? Muita gente mesmo. E eu fui para uma das filas sem olhar quem era. E eu disse, Senhor, para mim não importa quem vai orar por mim.
quem vai colocar a mão na minha cabeça, não importa. Eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Eu peço que o Senhor tire esse meu coração de pedra e me dê um coração de carne, que eu possa sair desse lugar transformada. E Dani, foi muito, muito real para mim, por isso que eu não consigo duvidar. A irmã, quando chegou em mim, ela apontou o dedo na minha cara e falou assim: te perdoo e te dou uma nova chance. Então ficou muito claro para mim que aquilo que eu tinha recebido, eu não podia voltar atrás, porque senão eu ia parar no lugar de onde Deus tinha me tirado, e eu não queria voltar para lá. E quando ela começou a orar por mim, eu com os olhos fechados, eu comecei a sentir um vento muito forte, o lugar era fechado. Então um vento muito, muito forte sobre o meu rosto, vindo sobre mim, e o meu peito aqui, o meu tórax começou a queimar, parecia que pegava fogo aqui dentro do meu peito. É o livro que eu quero escrever e compartilhar essa história. É uma experiência. Porque foi algo muito real. Eu saí daquela escola, daquele lugar que aconteceu o evento, transformada. Entrou uma crise, saiu outra. E saiu outra, exatamente. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei conversando com meu marido, pedi perdão, e fomos até 4 horas da manhã, ele nem dormiu, tadinho, ele ia levantar para trabalhar, ele não dormiu, e eu tive ali uma visão, eu vi uma pomba descendo sobre nós, a gente sabe que a pomba representa o Espírito Santo, sabe? E a partir daquele dia, eu fui transformada, não que não veio desafios. Eu creio que não só você, né, Cris, mas a partir de você, toda a sua casa, né? Porque uma mulher transformada transforma o seu lar. Transforma o lar. E ele vindo como filho de pastores, ele tinha outra visão de família da que eu tive. Então isso que começou a chocar. E depois que eu fui transformada, eu comecei a observar as famílias, qual era o meu papel, o que eu tinha que fazer. Como esposa. Eu já ia na igreja, né? Mas eu comecei a prestar mais atenção nos cultos, o que eu precisava fazer, onde eu ia me envolver. E foi sendo um processo que chegou até hoje, né? Eu creio que para o seu marido isso foi assim gratificante, né? Foi um investimento que ele fez bem investido. Ele comenta, Cris, sobre isso, até porque provavelmente ele precisou ter muita paciência com você. Porque, como você disse, ele tinha uma visão de família de uma forma, você veio de outra realidade. Então, você vê assim, ele precisou ter paciência com você. E eu creio que o Senhor já tinha revelado provavelmente algo no coração dele para tipo, ó, aguenta firme com ela, vai passar. E assim, como que foi para ele, será, viver isso, ver outra Cris agora dentro de casa? Eu acredito, Dani, que ele veio com uma bagagem, né, muito real dos pais deles. Inclusive, quando ele prega, ele cita muito os pais como um referencial, e que hoje é para mim também. E ele veio com essa verdade de que casamento era único e jamais poderia ser rompido. Ao contrário de mim, né, que não tinha quase ninguém casado mais na minha família, tinha separação no meio da minha família. Então, deu problema, vou cair fora que tá tudo certo, né? A sua visão era diferente da dele. Era diferente da dele. Então, acredito que o que perdurou e segurou mesmo o casamento foi a bagagem o valor dele, os princípios. Os princípios dele, de realmente me segurar, né, e falar assim, não, a gente é casado, você vai ficar, que é sua casa. E eu consegui entender esse processo, sabe, a casa é minha, aí eu fui criando essa identidade, eu sou a mãe, eu sou a esposa, eu que tenho que tomar conta desse lugar. Eu acredito que foi um processo justamente assim. E os pais dele é uma bênção, são pastores, agora já são idosos, né, mas eu chamo o pai dele de meu pai preto, que você conhece, meu marido, ele é escuro. E a minha sogra, muito boazinha, sempre foi assim um referencial realmente para nós dentro do casamento, de eu poder buscar direção, de eu poder buscar um consolo e mostrar o que tá passando, porque os pais querem ver os filhos bem, né? Mas a gente sempre mostrou que a gente estava bem, mas em alguns momentos que a gente precisou de ajuda, sempre foram eles que a gente recorreu. Cris, nós estamos indo já para o final e eu gostaria que você comentasse, eu vejo muitas mulheres hoje assumindo papéis diversos. Você tem essa funcionalidade também, né, de ser mãe, esposa, mas ser empreendedora também, pastora. Então, são vários papéis, muitas vezes, que as mulheres assumem. Mas qual é o cuidado que a mulher tem que ter para não perder,
se perder dentro de casa, no seu papel de esposa, de mãe. Porque hoje eu vejo muitas mulheres assumindo vários papéis, mas não por assumir assim, porque dá conta, mas para uma fuga do seu papel, às vezes, de mãe, de esposa. Você percebe isso? Percebo, e eu acredito que todas nós também somos suscetíveis a isso, se a gente não prestar atenção. Eu até começo o livro falando que a nossa vida é uma engrenagem. Sim. E, na verdade, a gente acha assim, tô fazendo isso daqui, eu automaticamente deixo aquilo ali. E até hoje não é fácil, né? A gente precisa entender a vida como essa engrenagem. Tudo que eu faço tem que estar nessa roda sem eu deixar de fazer nada. E eu penso que a melhor e a mais importante engrenagem é a minha família. Que se a minha casa não estiver bem, nenhum dos meus negócios vai se dar bem. Eu acredito que realmente tudo que a gente planta, ele dá fruto. Quando a gente faz com amor, quando a gente toca e cuida, não tem como não dar fruto. Eu tenho essa experiência com planta, que as pessoas falam assim, eu não sei cuidar de planta, as plantas mortas, você já viu? Sim. Às vezes carrega a casa dentro de casa e aquelas plantas mortas dentro de casa. Eu tive muito de ver essa experiência. E eu não sei cuidar de planta, mas toda plantinha que eu coloco, ela vive. Você tem a mão boa? Não tenho, nunca estudei para cuidar de planta. Mas aquilo que a gente faz com amor, ela floresce. E eu tenho também essa visão lá dentro do estúdio. Eu peguei uma orquídea lá, quando eu comprei o espaço, morta. E eu fui cuidando dela. Uau. Daqui uns dias eu vou postar, ela tá dando flor. Então é o cuidado. Eu acho que de todos os cuidados que a gente tem que ter, o primeiro olhar, o primeiro de tudo é dentro da nossa família. Nossa família tem que estar bem, a nossa família tem que estar bem suprida. A mulher tem que assumir o papel dela de edificar essa casa, assim como o homem tem que assumir o papel dele de prover dentro dessa casa. E essa parceria, né? Casamento eu defino Sim. como essa palavra, uma parceria onde a gente une propósitos para fazer com que dê certo essa família. E para tantas mulheres que não vivem essa realidade, Dani, o conselho que eu posso dar, o primeiro de todos, é acender a luz de Jesus, é acreditar que a partir de todas as religiões que existem, o único que pode salvar é Jesus Cristo. Que a igreja é um ambiente, um lugar que não é só físico, mas é espiritual, onde está debaixo do reinado de Deus. E eu penso assim, ninguém nunca vai poder tirar o mal do mundo, porque o mal existe dentro do coração de cada um. Mas Deus nos livra do mal a partir do momento que a gente sai do mundo e se esconde dentro da igreja. A igreja é um refúgio, ela é um lugar de crescimento, é um lugar para se congregar, é um lugar para afiar ferro com ferro, mas é um lugar para ser moldado. É verdade, Cris. Deixar a ação do Espírito Santo entrar. E o que eu falo sempre nos grupos de discipulado para as mulheres, a primeira ação que toda mulher tem que ter é orar. Às vezes as pessoas, tem que orar só porque é pastora, oração é só porque é líder. Não, todas as mulheres têm a responsabilidade de orar dentro das suas casas. Aquela que está em Mateus 6 mesmo, 6,6, de fechar a porta do quarto, e aí o pai que vem em secreto, ele vai te recompensar. Porque Deus deu uma promessa para alguém que ele deu a salvação. E ele disse assim, se você crê no Senhor Jesus, vai ser salvo tu e a tua casa. Então esse é um legado que eu quero deixar para as próximas gerações, um recado para cada mulher, para que elas possam verdadeiramente acreditar no Senhor, buscar conhecer a palavra, porque a palavra traz libertação, traz conhecimento, traz renovação e traz convicção. A convicção que a gente precisa para continuar caminhando. Que legal, Cris. Cris, você falando sobre isso, né, sobre os papéis, questão da família, que é o mais, a engrenagem, né, mais importante, veio uma frase que é, não há sucesso que compense o fracasso de uma família. E eu considero isso muito forte.
não há sucesso profissional, independente de que área, que compense o fracasso de uma família. E eu fico pensando, se, principalmente nós estamos falando aqui de mulheres, mas se as mulheres colocassem a mesma energia que às vezes colocam no negócio, no trabalho, no estudo, se colocasse dentro de casa, ali como prioridade o seu lar, sua família, seu marido, eu acho que as famílias seriam muito mais estruturadas. Você acha, Cris, também? Com certeza, Dani, com certeza. Cris, chegando agora já ao final, que mensagem, através do seu capítulo, de tudo que você coloca ali no capítulo, que você gostaria de deixar para as pessoas, não só para mulheres, mas para a família, seja para homem, seja para pessoas, né, que às vezes se identificaram com você em questão da paternidade, porque eu creio que você fala lá no livro sobre questão de muitas das nossas dificuldades, dos nossos problemas, são frutos de traumas. E isso você percebeu que levou para o casamento, para o seu relacionamento, para a sua casa, que se você tivesse passado por um processo antes, teria evitado muitos conflitos, muitos desgastes, muitas mágoas, né, até no seu esposo. Glória a Deus que isso também foi transformado e hoje serve de testemunho. Sim. Mas tem pessoas que não precisam passar pelo que você passou, porque o seu testemunho é para isso, é para ajudar outras pessoas, né? Então, qual é a mensagem que você poderia deixar para as pessoas aqui, os nossos convidados? Então, a mensagem que eu poderia deixar para você que está nos ouvindo é que a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se você fizer essa escolha, com certeza nunca você vai se arrepender. Independente de homem, de mulher, de pai, de mãe ou de filho, eu acredito que um bom relacionamento, viu, Dani, dentro de casa, é a gente aprender a valorizar as pessoas com quem nós convivemos. Muitas vezes a gente só olha o defeito da pessoa, não é verdade? Mas essa pessoa tem qualidades. Ela tem coisas nelas que são muito boas. E às vezes a gente, como mulher ou como homem, a gente quer podar, apagar. Mas se a gente aprender a honrar as pessoas com que a gente vive, principalmente dentro de casa, não só nós vamos crescer em todas as áreas da nossa vida, como nós vamos fazer com que os outros cresçam. E a gente só pode crescer grandemente quando também uma casa e as pessoas que andam com a gente cresçam. É isso aí, Cris. Obrigada, gratidão pela sua presença, por tanto transbordo. Você é uma pessoa que assim, tenho aprendido muito com você, com seu testemunho, admiro você. E eu quero dizer para você que está aqui, que está nos assistindo, quiser conhecer um pouco mais da história da Cris, de todo esse processo, de tudo aquilo que ela tem para transbordar de aprendizado, vai estar ali no nosso livro, né, Mulheres Diamantes, né, Cris? Isso. Ela vai estar passando ali no capítulo dela. Então, logo mais, em outubro, teremos o lançamento desse livro aí. Então, fique atentos. Se você puder estar indo no lançamento, vai ser em Alphaville, mas se não, queira adquirir o livro, né, vai ser muito bom. São várias histórias maravilhosas, vários testemunhos de cura, de maternidade, de experiências na mesa. Então é um livro que vai ser muito edificante para deixar um verdadeiro legado, né, Cris, eu falo. E para lapidar pessoas, porque primeiro que fomos lapidados foram nós mesmos, né? E depois eu creio que será você, leitor. Cris, gratidão pela sua presença, foi uma honra, um prazer ter esse bate-papo aqui com você. Que Deus abençoe você. Amém, Dani, obrigada, eu agradeço, muito recíproca, viu, porque eu também admiro muito você, sua coragem, sua força. Obrigada. Também me espelho muito em você, e eu creio que vai ser uma bênção mesmo esse livro. As pessoas falam para mim, eu vou querer ler, eu falo, vão ler sim, e eu creio que Deus tem propósito através disso. Amém. Cris, gostaria de agora nos finais você deixar a sua rede social, contato para o pessoal que gostaria de conhecer melhor o seu trabalho, né? Sei que você tem um trabalho aqui em Jundiaí também, de deixar as mulheres mais bonitas. Tô querendo fazer uma visitinha lá, Cris. Sim, Dani, eu tenho 2 perfis no Instagram. O primeiro, como eu tô deixando mais particular mesmo, vou até mudar depois essa ênfase, mas por enquanto consegue me achar em enf.cristianeoliveira. E no outro O Enf é ENF, né? É nf.cristianeoliveira. E o outro é o do estúdio, Estúdio Cristiane Barreto. É onde a gente posta ali realmente o nosso trabalho.
Ok. Então, você que está aqui, aguarde os nossos próximos episódios. Vamos ter mais escritoras aqui participando desse livro. Que Deus abençoe sua vida. Até mais.